RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para não destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para não destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para não destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para não destruir mangá. Turbo Mais Net. Dá-te tudo. Com o Turbo Max Mais Net diário por apenas 22 dobras, tens 60 minutos ou SMS e 200 megabytes de internet. Turbo Max Mais Net semanal por apenas 110 dobras, tens 300 minutos ou SMS e 1200 megabytes de internet. E com o Turbo Max Mais Net mensal por apenas 330 dobras, tens 1000 minutos ou SMS e 4000 megabytes de internet. Minutos, SMS e internet para todas as redes nacionais. Liga 19400, adere e dá mais power aos teus dias. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Vamos avançar aqui com a análise de outros temas que marcaram esta última semana em São Tomé e Príncipe. Vamos uma vez mais aqui pedir a análise do Dr. Hamilton Vaz. O assunto que nos traz continua a ser de direito e também da sua área. Vamos ver se até onde pode nos esclarecer. Mick João, o advogado subejamente conhecido no país pelas suas posições públicas, foi suspenso por 45 dias pela Ordem dos Advogados. A deliberação do Conselho, agora não vejo o nome exato, mas é no fundo o Conselho de Disciplina da Ordem dos Advogados, diz que a suspensão é sobretudo pelas posições e declarações públicas feitas pelo advogado Mick João, que tem colocado em causa a credibilidade e a imagem da Ordem dos Advogados perante a opinião pública nacional ou se não internacional também. A verdade é que, sublinha ainda a Ordem, foram 4 processos que deram entrada, estiveram a correr, ainda continuam 3 deles pelo menos a correr os seus termos na Ordem contra o advogado Mick João. Um processo foi arquivado, mas continuam 3 e durante os próximos dias será analisado, mas até lá Mick João está proibido de exercer a advocacia e de reclamar para si o título de advogado enquanto perdurar assim essa suspensão de 45 dias. Portanto, Hamilton Vaz, nós sabemos que é também advogado e por isso pedíamos que nos pontualizasse esta suspensão. No seu entender, entende-se em termos procedimentais, o Estatuto da Ordem permite que assim seja feita e se quisermos ir mais longe, até onde pode ir a Ordem, o Mick João poderá mesmo ser suspenso por mais tempo, poderão retirar-lhe a carteira profissional por mais tempo? Olha, mãos visíveis e mãos invisíveis. Hoje é o Mick João. Não tenha dúvida que amanhã poderá ser Hamilton Vaz. Eu quero tornar público agora que também sobre mim corre um processo disciplinar pela Ordem dos Advogados. Eu fui chamado. E vou dizer para nós analisarmos, eu não quero ainda tornar isso muito polêmico, mas eu estou a ir esperando. Foi no contexto de Hamilton Vaz fazer defesa de um cidadão de nome Jonas Gentil
e ter referido na comunicação social. O nome, entendam bem, Hamilton Vaz fez referência ao nome de uma senhora juíza, de nome Eurídice Dias, figura pública, juíza. Além disso, na altura, ela representava presidente do Supremo Tribunal Interino. Ela era presidente do Supremo Tribunal Interino na altura. E eu fiz referência, podem buscar a gravação, ao nome da senhora, para que ela tomasse medida cautelar, acelerasse o processo de suspender a tomada de posse de um juiz. O povo de São Tomé quer saber o que aquela senhora fez. Foi queixar Hamilton Vaz. É assim, é simples, sem acrescentar um R. Eu referi o nome da senhora sem o ânimo injuriando, sem o ânimo difamando, sem o ânimo caluniando. E a senhora fez a queixa e sobre mim corre um processo disciplinar. Mas o Hamilton Vaz está muito à vontade. Certamente irá responder a Hamilton Vaz o contexto da ordem. Nós advogados, como defensores da legalidade, há efetivamente um estatuto, um regulamento disciplinar na ordem. Há lá capítulo que fala do processo disciplinar. Ainda bem que é assim. E o processo disciplinar corre, mas a nós deve-se dar todas as prerrogativas de nos defender. Há esse conselho que efetivamente suspendeu o Mick João. À luz do próprio estatuto, salvo engano, o próprio artigo 97 do estatuto, lhe dá a prerrogativa de recorrer. Ele tem as prerrogativas de recorrer ao Conselho Superior da Ordem. Ele tem, se a resposta do Conselho Superior não for favorável, ele tem a prerrogativa de recorrer para o pleno da Ordem dos Advogados. Eu refiro ao plenário. E se não for favorável, ele ainda tem a suscetibilidade de recorrer para o tribunal a nível de um contencioso. Bom, nós como legalistas, isto é um processo. Se a nós está garantido efetivamente esses exercícios, a coisa corre bem. Mas a coisa altera por completo quando há total desconfiança nos tribunais. Porque, digamos, estamos nesse processo ainda numa fase administrativa, está correndo. Há violações, há ilegalidade, digamos, há tudo isso. E o último reduto do cidadão é acreditar que o tribunal vai fazer justiça. E quando o processo cai lá no tribunal, fica 10, 15 meses, 20 meses. É uma coisa terrível. Mas eu quero dizer, ao mesmo tempo... Deixa-me perguntar, já que falou do recurso, o recurso tem qual é o efeito? Será suspensivo ao nível da ordem, ao nível do tribunal? Será suspensivo? O que pode acontecer se o Mick João avançar para já com um desses recursos que referiu? Bom, o processo ainda não está finalizado. A questão do Mick João nós não temos, que ainda não está finalizado. Aquilo que eu pude perceber é uma acusação, fizeram uma acusação, e ele é um advogado diligente e suficiente. Mas há mesmo uma deliberação do Conselho para a suspensão em 45 dias. Eu tenho a certeza que o advogado Mick João vai recorrer dessa decisão. É uma prerrogativa que a lei assiste. Doutora, recorrendo, qual é o efeito? É suspensivo ou ele terá que ficar suspenso durante esses 45 dias para já? Bom, primeiro, eu quero dizer ao senhor Josimar, nem todo recurso sobe de forma automática. Há recurso que sobe depois, muito depois, quando se proferir a decisão final.
Há recurso que fica retido à espera, é justamente para que a tal decisão essa decisão que se tomou agora, para que ela não transite em julgado. Então, introduz esses expedientes, porque o processo vai correr. Agora, o efeito suspensivo ou devolutivo é a própria lei que frisa. Eu, honestamente, ainda não verifiquei efetivamente os articulados no concomitante a esse recurso, se ele tem efeito suspensivo. Na eventualidade de ter efeito suspensivo, obviamente que suspenderá a materialização dessa decisão de suspensão. Eu confesso que eu depois vou verificar se efetivamente teria o efeito suspensivo ou devolutivo. Na verdade, é que na própria ordem há conselho disciplinar, que é a equipa que está a dirigir, acredito, o processo disciplinar. Há recurso que é para o Conselho Superior. Há ainda recurso para o próprio pleno do tribunal da ordem. E a última instância, que é o contencioso para os tribunais. Aclarar ainda que aquela acusação não é o fecho do processo. Não é o fecho do processo. Só que, seja como for, isto causa muito transtorno ao dia a dia, ao cotidiano do próprio advogado, de um santomense que, de per si, já está numa situação difícil. O advogado vai estar sem o sustento, tem família, tem tudo isso. No fundo, é colocar alguém numa situação completamente Doutor Hamilton Vaz, a ordem, o Conselho fundamenta esta decisão com base no posicionamento público de Mick João, e todos nós acompanhamos e sabemos que é uma pessoa que tem sido bastante crítica. Aqui vamos concentrar a ordem, a esta direção da Ordem dos Advogados também. Neste caso, entende que esta fundamentação é aceitável, tem conhecimento também da forma como o Mick João se posiciona perante a Ordem dos Advogados e muitos outros advogados. Pode-se entender que isso justifique esta suspensão para, de alguma forma, tentar impedi-lo de continuar com esta postura? Bom, conforme eu disse, nós advogados, nós somos legalistas. Numa perspectiva legalista, muitas questões não nos estranham. Conforme eu disse, o próprio Josimar, há bem pouco tempo, o simples facto, é necessário analisar isso. Eu estou a colocar essa questão para analisar. O exemplo que coloca é uma pessoa externa que também tem o seu direito de se queixar e, naturalmente, a ordem irá avaliar. Mas aqui o que eu quero perceber consigo é, nos estatutos da ordem, não há alguma, digamos, proibição ou dever de sigilo, de cautela de advogados para com advogados ou para com a ordem dos advogados, porque é, no fundo, isso que a ordem se fundamenta. Claro, a cortesia, como toda relação na sociedade. Eu não posso dizer que Josimar é ladrão, se não tem efetivamente elementos para provar que o Josimar é ladrão. Quer dizer, a cortesia, a decoro, a forma própria, que não se confunde. É bom que se diga isso. Que não se confunde com a nossa forma, eloquência de defender os nossos clientes. Há duas coisas que não se pode confundir. Uma coisa é ofender terceiros, ofender gentes, ofender a honra, o bom nome, a reputação de alguém. Aliás, é matéria até que consubstancia em crime. Quer dizer uma coisa, é matéria que consubstancia em crime. Outra coisa é defender alguém e ser perseguido pelo facto de estar a defender. São coisas diferentes. Acha que o posicionamento do advogado Mick João não justifica para já uma suspensão para si? Eu acho que não justifica. A minha posição, nesse momento, é que não justifica. O senhor
o Mick João defende o seu constituinte, alega várias questões e ninguém está acima de lei, faz denúncia com nomes individualizados para que fossem instaurados processos de crime contra essas pessoas, e essas pessoas são cidadãos. Não se pode instaurar apenas crime a Milton Vaz, a João e Pedro. Quem disse o senhor Josimar que não se pode instar crime contra o presidente Villanova? Não se pode instruir matéria de crime contra o Patrício Trovoada. Se assim é, então nós não estamos no Estado de Direito Democrático. O senhor Mick João entende que há matéria mais do que suficiente e levou-as à Procuradoria da República, a Procurador-Geral da República, para que fosse instruído um processo contra. Deve-se abrir o processo. Funciona assim em Portugal, funciona assim em Espanha, funciona assim em Brasil, funciona em países onde há uma cultura de civilidade democrática. Daí que quero deixar claro, eu acho, para o ambiente que nós nos encontramos envolvidos, ver 4 cidadãos mortos Já e vamos a saber, isso. permita, é necessário, o contexto que coloca a questão obriga a fazer referência a essa matéria. Como é que os vídeos mostram de forma clara quem matou, quem torturou aqueles cidadãos? E essas pessoas estão a circular na nossa cidade capital sem que nada lhes aconteça, com invenção de um tribunal militar que nunca vai funcionar. Hamilton Vaz, vamos falar deste tema já a seguir, portanto eu não estou... Eu quando faço essa referência é para contextualizar um conjunto de coisas muito pertinentes, muito tendenciosas numa perspectiva positiva, que o colega Mick João levanta. Que, a partida, ele, nesse momento, pode muito bem entender que há uma perseguição. A cabala política, é o termo que eu... Hamilton Vaz, agradeço pelo contexto e a análise que faz. Ficamos com essa ideia e esclarecimento quanto ao seu posicionamento e leitura sobre este processo. Vamos ouvir aqui Denilson Pequeno, que análise faz. Aqui há uma posição jurídica do jurista e advogado também, Hamilton Vaz. Não sei se leu a deliberação e a acusação e os fundamentos da ordem, do Conselho da Ordem dos Advogados. O que lhe parece? Os fundamentos ali justificar-se, sobretudo, pelos posicionamentos públicos de Mick João, que alegadamente estará a colocar em causa a imagem e a confiança da ordem perante os cidadãos, será suficiente para suspendê-lo nesta altura, no seu entender? Mais uma vez, obrigado, Josimar. Josimar, é preciso nós vermos uma questão aqui. São Tomé e Príncipe funciona, ou está funcionando da seguinte forma. Cada governo tem o seu tribunal. Isso aí só para contextualizar aquilo que eu vou entrar. Estamos perante uma situação em que cada governo, ou seja, um país, mas que cada governo tem o seu tribunal. Então, vamos à questão da ordem e a relação da suspensão do advogado Mick João. O posicionamento do Mick João não deixa claro que ia haver. Eu acho que o Mick João nem está um pouco surpreso com relação àquilo que lhe aconteceu. Por quê? Porque se nós vermos bem, quando o Mick João, nos seus diretos, faz acusações diretas contra pessoas, contra individualidades, eu acho que são essas pessoas que deviam se sentir ofendidas e abrir ou meter um processo crime contra o próprio advogado. Mas eu também não quero acreditar que o advogado seja tão irresponsável a ponto de fazer essas acusações graves sem alguma base
para sustentar. Agora, indo direto à Ordem dos Advogados. A Ordem sente-se manchada. Toda a profissão tem a sua ética deontológica, o código deontológico que deve ser respeitado. Então, o Mick João talvez violou ou pôs em causa a ética profissional, porque eu li o documento, mas lá não especifica exatamente. A única questão que fala lá é da cabala política. Da cabala política, que eu acho que, no meu entender, isso é visível. Isso é visível. Ora, vejamos. Então, a ordem sente-se no direito agora de disciplinar um advogado que está a mover céus e terra para que os culpados de um dado acontecimento sejam responsabilizados. Mas vamos ver a postura também da ordem. Nós precisamos também analisar a ordem. Como é que está a ordem no seu todo? Vamos ver. O bastonar da ordem dos advogados, devia ser alguém que a primeira pessoa a pautar pelo respeito e não violação daquilo que são os direitos do outro. Ou seja, nós estamos no Estado de Direito democrático. Eu tenho a liberdade e o direito de falar aquilo que eu penso, porém ser também responsável por aquilo que eu falo. Então vamos ver. Segundo o Mick João, num desses diretos, o Mick João faz menção que Herman Costa foi um dos advogados dos militares que participaram na tortura e morte dos indivíduos. Segundo o Mick João o Mick João faz referência até que ponto, eu coloco essa questão, até que ponto é de fato que o bastonar da Ordem dos Advogados recebeu 15 milhões para defender estes senhores. Até que ponto isto é a verdade? Então, em entrevista, o bastonar da Ordem dos Advogados mostrou-se disponível para capacitar o suposto tribunal militar que devia julgar os envolvidos do caso 25. O bastonário E depois, mostrou a disponibilidade da ordem, não de si próprio, da ordem. sim, da ordem. Mas quando nós falamos há pouco tempo do governo, nós focamos muito na pessoa do primeiro-ministro. Porque a toda instituição há um superior hierárquico. Então nós precisamos também começar a ver essas questões. Então, quando nós... agora, pronto, exatamente. E depois nós vemos essas questões todas. Depois, bem recentemente, houve uma acusação do Mick João para com o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro, numa entrevista dada à RSTP também, pediu, se eu não me engano, que ia apresentar um processo contra o Mick João, coisas dessas. Mas se nós vermos bem em Santo Tomé e Príncipe, se nós vermos bem e analisar fundo as coisas que têm vindo a acontecer em Santo Tomé e Príncipe, nada vai nos surpreender. Nada vai nos surpreender por quê? Porque uma instituição liga a outra, há sempre um favor daqui e dali, e depois você acaba percebendo o quê? Que existe um elemento de fundo que faz com que aquela pessoa precisa ser... ou seja, esse tempo de 45 dias que o Mick João fica suspenso, eu me pergunto, e como é que ficam os processos que o Mick João... aí eu acho que depois o juiz Hamilton pode nos ajudar. Como é que ficam os processos que o Mick João tem na sua responsabilidade? Há que se nomear um substituto para o Mick João para esses clientes? Eu não sei. Então, no meu ponto de vista, particularmente, eu acho que, independentemente, e se é que houve matéria para a suspensão do Mick João, eu acho que a própria ordem em si não está munida de condições, ou seja, seria o sujo a falar do mal lavado. Seria o sujo a falar do mal lavado, porque nem a ordem está em condições de vir impor qualquer que seja o respeito para com o outro, porque é aquela questão que eu acabei de falar. Nós estamos aqui, eu acho, do meu ponto de vista, nós estamos perante uma situação em que nós podemos, eu acho, justificar, chamar de litigância de má-fé. Há conflitos de interesse dentro desse processo todo. Existe, e está claro, que há conflitos de interesse. Então, se o Mick João é aquele advogado que não quer, de forma alguma, que este processo mora no silêncio, quer que realmente as pessoas que ele acha
e acredita, né, que tem a responsabilidade dos acontecimentos de 25 de novembro, precisa responder, então tem vindo a fazer este percurso. E muitas das vezes, aqui é que está, aí mais uma vez discordando do primeiro-ministro, que durante a entrevista dizia que quem fica nas redes sociais? Quem fica nas redes sociais, o primeiro-ministro, são as pessoas que realmente vão atrás de informações. Por quê? Repara bem, só um ponto de ordem, Josmar. Falou-se da questão do aumento da taxa aeroportuária. O senhor primeiro-ministro não foi à televisão nacional PVS dessa justificação. Veio nas redes sociais dessa justificação e, ao mesmo tempo, perguntando quem fica nas redes sociais. Ou seja, se eu não tivesse acesso, não teria acesso a essa informação. Então, muitas das vezes, Mick João se vê obrigado a expor aquilo que ele acredita e pensa, assim, publicamente. Por quê? Porque existe um tribunal que é de um partido, existe uma ordem que está ou não a serviço da nação, fica muito a quem desejado. Existe todo um processo, uma morosidade nos processos, que muitas das vezes, quando se faz esse eco todo nas redes sociais, aí sim acredita-se e vê-se alguma luz no fundo do túnel. Então, hoje, mais do que nunca, no mundo globalizado em que nós estamos, não tem como desvincular a questão das denúncias públicas, essas denúncias que muitas das vezes não têm lugar nos fóruns próprios, que tem que ser feita aqui, muitas das vezes na RSTP, ou então numa live, num direto, através das redes sociais. Então, Obrigado. no meu ponto de vista, existe o conflito de interesse que culmina, para mim, com a suspensão do advogado Mick João. Obrigado, Denilson. Pequeno Liberato Muniz, a sua leitura acha que justifica-se esta suspensão do advogado Mick João, sobretudo fundamentando-se nas suas posições públicas e particularmente contra a Ordem dos Advogados e os membros dos seus órgãos diretivos? Bom, eu disse desde a primeira hora, porque não é essa a primeira vez que surge esse conflito entre Mick João e a Ordem dos Advogados. Eu disse desde a primeira hora que, em relação a isso, e mesmo em relação ao caso 25 de novembro, em que o Mick muitas vezes aparece sempre a, a expor, dizendo que tem provas, que era obrigatório que ele viesse apresentar as provas daquilo que ele vem acusando sistematicamente e continuadamente as pessoas e as instituições. Porque isto é imperativo para que se resolva este problema, para que não fique nenhuma dúvida. O doutor Mick João, como jurista que é, como defensor da legalidade que é, deve, para além de acusar, de dizer tudo, deve apresentar as provas nesse sentido. E até hoje, o que nós temos visto é que não tem havido, ou seja, primeiro não temos tido conhecimento desta prova. Mas o que Nilson disse é uma coisa muito importante. Quando há conflito de interesses, nós temos que ser ainda mais precavidos em relação às nossas decisões. Temos que ponderar muito bem sobre aquilo que nós fazemos. Eu digo isso por quê? Porque eu tive o cuidado de ler toda a documentação. E o que é que nós vemos? Que suspendem o jurista por 45 dias. 45 dias. Por quê? Porque justificam que ele tem feito acusações várias sem sustentabilidade, que ele diz que o Tribunal Militar não tem condições para funcionar. Eu julgo que não é só desculpem, não é só o nosso jurista que diz isso. Eu acho que mais que 90% dos santomenses entendem que o Tribunal Militar não tem condições para funcionar, e vir suspender o Mick João sem chegar ao veredito final deste problema, eu julgo que não faz nenhum sentido. Porque o que se espera dessas instituições é que se julgue o caso e que ele seja finalmente resolvido. E se no fim se confirmar que o doutor Mick João, afinal de contas, falseou, afinal de contas, não tem provas sustentáveis,
aí sim eu entendo que ele deve ser enquadrado no rigor da lei. Mas antes disso, deixa uma suspeição grave do entendimento de que se pretende afastar alguém de um processo para se retirar dividendos. Isso não é bom para a ordem dos advogados, não é bom para nenhum advogado em São Tomé e Príncipe, e não é bom para nenhum santomense, nem para o nosso sistema democrático. Veja só, por exemplo, nós aqui em Portugal, se a ordem dos advogados fosse a suspender os advogados por tanta coisa que eles dizem nos seus comentários. Mas o que é preciso? Deve-se investigar, deve-se ir até ao fim do problema e só no fim, aí sim, tomar as devidas decisões. Então, eu entendo que a ordem tem as prerrogativas de fazer aquilo que tem que ser feito, mas desde que efetivamente esteja comprovado que houve falhas grosseiras ou que este advogado ou outro qualquer, como é o caso do Hamilton, chegar no fim que, afinal de contas, ele não tem razão. Por quê? Porque se ele tem razão, ou se ele entender mesmo que tem razão quando é condenado, como diz o Hamilton bem, há muitos recursos que têm que ser feitos. Então, da minha parte, que não entendo nada de lei, eu entendo que não faz nenhum sentido suspender o advogado por 45 dias, à espera para que depois de 45 dias possa-se dar continuidade. Não. Deve-se chegar ao fim do processo e só a partir daí tomar as devidas medidas. Pelo menos é isso que eu entendo, porque senão, cada vez mais, nós vamos suspeitar de todas as instituições. E se repararem bem, o grande problema que nós temos tido em São Tomé e Príncipe, quando cada um santomense fala, é que ele não acredita em nenhuma instituição, é que ele não acredita em ninguém que esteja no poder em São Tomé e Príncipe. Isto é muito preocupante e é um motivo para nós todos repensarmos antes de tomarmos certas medidas. O que eu deixo aqui é aquilo que o Presidente da República disse ao Primeiro-Ministro. Eu espero que a Ordem dos Advogados repense. Veja bem, eu sei que lá tem pessoas sérias. A doutora Graça Augusto, que assina esse processo, é uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa competente, uma pessoa muito, muito, muito séria, mas eu julgo que este processo de suspensão ou de penalização, seja o que for, tem que ser no final do processo e não sem que se consiga promover o contraditório, sem que se consiga defender, sem que se consiga conhecer e ter provas palpáveis de que, afinal de contas, é o A, o B ou o C que falhou, ou então A, o B ou o C que está certo. Eu acho que é só assim que podemos resolver esse problema. A deliberação também não proíbe o advogado Mickey João de continuar ou de fazer as suas lives e falar da ordem. Acha que ele vai parar de manter a sua postura ou com esta suspensão poderá impulsionar ainda mais este seu meio de recorrer e de também atuar no âmbito das suas atividades? Para nós que somos leigos no direito, nós entendemos que suspendê-lo por 45 dias pressupõe que ele não pode exercer a sua função de advogado para defender os seus clientes, os seus constituintes. E para nós isto é preocupante e é o que nós automaticamente retiramos. Agora, mas isso não lhe impede de falar e de comentar as coisas como tem feito. Não, de comentar, eu julgo que ninguém pode proibir ninguém de fazer os seus comentários e dizer aquilo que tem que dizer. Como também toda a gente que fala, toda a gente que diz aquilo que quer e como quer, tem que ser, sim, responsabilizado por aquilo que diz, porque nós temos que ser responsáveis. Se a Rádio Somos Todos Primos não fosse responsável naquilo que debate, naquilo que diz, nós não teríamos cá essas 300 e tal, 400 pessoas que vêm religiosamente aos domingos nos ouvir. É preciso nós sermos credíveis, é preciso nós estudarmos, é preciso nós sermos sérios. E é isso que se pede a qualquer instituição. E é preciso demonstrá-lo todos os dias. Não é só quando nos interessa. Nós temos que ser sérios em todos os momentos. Pelo menos temos que fazer o melhor possível para sermos sérios. Recenseamento Geral da População e Habitação. O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, através do Instituto Nacional de Estatística, realiza de 15 de novembro a 15 de dezembro o 5º Recenseamento Geral da População e da Habitação.
Realizado a cada 10 anos, esta operação estatística tem como objetivo recolher de forma exaustiva dados sobre os indivíduos e os alojamentos do país. Esses resultados permitem saber quanto somos, como somos, onde vivemos e como vivemos. Após trabalhar estatisticamente estes dados, iremos conhecer a realidade do país nos seguintes aspectos: total da população do país, por sexo, idade, faixa etária e como está distribuída no território nacional. Tipos de habitação em que vive a população. Proporção da população que tem acesso ao saneamento básico. Nível de escolaridade da população e movimentos migratórios. Os resultados do recenseamento é um instrumento fundamental para planear e definir políticas públicas de saúde, educação e habitação. Orienta o país onde é necessário fazer hospitais, postos de saúde, escolas e casas para o benefício da população. A tua participação é importante. São Tomé e Príncipe, em Contagem. Banco Central de São Tomé e Príncipe. A partir do dia 5 de novembro de 2024, entra em vigor a norma de aplicação permanente sobre operações cambiais, NAP 06/2024, com vista a melhorar o funcionamento do mercado cambial nacional. A NAP, em apreço, regulamenta uma determinação da lei cambial que prevê que todas as receitas cambiais geradas pela nossa economia serem entregues no sistema financeiro com a finalidade de contribuir para o crescimento econômico do país. Com efeito, a partir do dia 5 de novembro, antes da realização de qualquer operação de exportação de bens ou serviços, bem como outras atividades que resultem em operações cambiais, deve o agente econômico dirigir-se ao seu banco ou despachante, no caso de bens, para obter as instruções necessárias. Para este efeito, será criada para cada exportador ou operador econômico com receitas em moedas estrangeiras uma conta especial no banco com o qual trabalha, designada de conta específica de receita, isenta de quaisquer taxas ou comissões. Por sua vez, a conta de moeda estrangeira junto dos seus bancos para fins de importação será atendida com elevada prioridade. Este regulamento resulta de uma parceria estreita entre o Banco Central de São Tomé e Príncipe e diversas instituições e agentes econômicos do país. Banco Central de São Tomé e Príncipe. Vamos, em conjunto, construir um sistema financeiro resiliente. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.